Olá pessoal, meu nome é Márcio Pellegrini, sou agrônomo, consultor da Santa Helena Sementes, empresa produtora de milho do grupo Agroceres. Estamos aqui hoje para falar e conversar um pouco com vocês a respeito de silagem de milho e sorgo como uma opção inteligente para fornecimento aos animais, sobretudo no período seco do ano. Inicialmente, eu gostaria de argumentar e dizer a vocês que a produtividade animal depende basicamente de 3 fatores de grande importância: genética, manejo do rebanho e alimentação desse rebanho. Na última década, particularmente, em termos de genética, nós tivemos grandes avanços, assim como no manejo dos animais. Com sistemas de produção os mais variados possíveis, onde se pôde obter várias técnicas específicas para cada um deles. Com relação à alimentação, ainda deparamos com a estacionalidade da produção de forragens, tendo sobra no verão e falta no inverno. Então esse é um dos grandes motivos e um dos pontos que a gente gostaria de focar na nossa conversa de hoje. Tem como mudar? Tem. Quais são as alternativas para se mudar com relação ao fornecimento de alimento para os animais, sobretudo no período seco? São várias as alternativas. Dentre elas, a silagem de milho ou sorgo de qualidade torna-se uma opção altamente desejável, sobretudo nos sistemas intensivos de produção de leite ou de carne. Muito bem, então nós vamos comentar um pouco sobre silagem de milho e sorgo como uma opção para atender essas alternativas durante o período seco. Mas o que é uma silagem? Silagem é o alimento resultante da fermentação em meio anaeróbico, ou seja, sem a presença do oxigênio do ar, com propriedades nutritivas semelhantes à forrageira que lhe deu origem. Então nós temos que fazer o máximo em todas as operações durante o processo para que nós tenhamos no final um alimento semelhante à forrageira que foi colocada no silo. De todas as espécies utilizadas para se fazer silagem, o milho e o sorgo são as mais indicadas, por apresentarem alto valor energético, alto consumo pelos animais, facilidade de cultivo e de fermentação, ponto-chave na obtenção de um alimento de qualidade. Pontos fundamentais para se ter uma silagem de qualidade. Primeiro deles, escolha da cultivar. Tecnologia de produção, porque não é só escolher o híbrido certo e plantar na época, existe plantio em época certa e uma série de outros fatores que compõem o pacote tecnológico. Ponto de colheita é outro aspecto extremamente importante em todo o processo de produção de uma silagem de qualidade. Tamanho das partículas, nós vamos comentar um pouco mais à frente da importância desse fator. Tempo de enchimento e compactação do silo e o método de retirada da silagem após concluído o processo de fabricação desse alimento. A escolha da cultivar é um ponto-chave e deve ser planejado com antecedência. Um dos fatores mais importantes é a produtividade de grãos dessa cultivar. Além da produção de grãos, a cultivar deve ter outras características importantes que devem ser observadas na escolha da mesma para a obtenção de silagem. Boa produção de massa, é preciso ter um equilíbrio entre produção de massa e de grãos, melhor digestibilidade das fibras, evidentemente que o teor de fibras distribuída nas partes da planta tem grandes alterações, e tem como geneticamente melhorar um pouco a digestibilidade das fibras, mas é uma característica importante que deve ser olhada na escolha da cultivar.
Ponto de corte prolongado é uma outra característica desejável, porque nem sempre, no momento de se fazer a silagem, as condições nos permitem fazer uma operação muito rápida, então é importante que o material apresente essa característica, permitindo algum ajuste aí no período de tempo para se fazer essa colheita. Essa cultivar deve ter preferencialmente grãos macios, porque grãos macios são mais facilmente quebráveis, fazendo com que a energia neles contida esteja à disposição do animal quando ingerido. Grãos duros são mais difíceis de serem quebrados e, portanto, constituem um certo problema, principalmente se o milho foi colhido no momento inadequado. Uma outra característica importante, não basta só produtividade, massa, equilíbrio entre a produção de massa e grãos, mas essa cultivar, necessariamente, ela tem que ter uma boa adaptação e estabilidade de produção. Eu quero que essa cultivar, que o rendimento de silagem que eu tenho na minha propriedade seja maior e distribuído ao longo dos anos. Eu não quero produzir X esse ano e Y o ano que vem. Eu preciso ter uma certa estabilidade de produção para facilitar a programação de alimentação dos meus animais. Essas características variam de acordo com o híbrido, de acordo com a região e a tecnologia de produção a ser utilizada. Não podemos esquecer que milho é uma planta altamente eficiente na transformação de energia solar e energia química na forma de fotoassimilados. Em consequência disso, é uma planta também bastante exigente. Ou seja, a tecnologia de produção empregada na lavoura para silagem tem que ser muito bem vista e que requer um esmero na escolha da tecnologia. Cada cultivar requer uma tecnologia mais específica e nós temos que levar isso em conta, porque a produtividade é fator-chave para baratear o nosso alimento. Uma lavoura de milho para silagem, aqui nós temos o SHS 7920, uma boa lavoura, um espigamento excelente, uma planta de porte bastante equilibrado, com grande potencial de produção, só para vocês terem uma ideia. A Santa Helena dispõe de outros materiais que nós vamos comentar um pouco à frente, para atender os diversos segmentos de mercado relacionados à silagem, tanto de milho como de sorgo. Ponto de colheita, um dos aspectos ou requisitos que mais interferem na qualidade da silagem. O ideal é quando a cultura atinge certo grau de maturidade. No caso do milho, as plantas com um teor de matéria seca da ordem de 30% a 35%. 35% é o ponto ideal. Mas normalmente, na prática, é muito difícil você começar a iniciar a colheita da lavoura com 35% e terminar com 35%. Eventualmente você gasta aí 2, 3 ou às vezes até uma semana colhendo essa lavoura. O que a gente tem que ter em mente é que normalmente, em termos médios, a planta acumula em torno de 0,5% de matéria seca ao dia, sob condições normais. Sendo que os materiais de ciclo mais precoce e super precoce, essa taxa de acúmulo de matéria seca é um pouco maior, reduzindo, por consequência, a janela de corte. Para sorgo, o ideal é que as plantas estejam na faixa de 28% a 33% de matéria seca. Com esses teores de matéria seca, os grãos se encontram nos estágios de pastoso farináceo a farináceo duro, no caso do milho. No ponto ideal de colheita, o teor de fibras da silagem é menor e a digestibilidade, por consequência, é maior, o que promove um melhor aproveitamento do alimento pelo animal. Ou seja, o alimento, nesse ponto ideal de colheita, ele é mais convertido em produção de leite ou carne. Aqui, para vocês terem uma ideia, no ponto que seria na faixa de 34%, nós temos os menores teores de fibra e também os maiores teores da digestibilidade dessa fibra.
Referências de campo que ajudam no reconhecimento do ponto de colheita. Evidentemente, não são características que às vezes não estão presentes em todas as cultivares. O ideal mesmo seria picar uma planta e levar a um laboratório para se determinar o nível de matéria seca. Nem sempre isso nas condições de Brasil é possível. Então, algumas referências que são características inerentes de algumas cultivares podem ser utilizadas para auxiliar o produtor a identificar o ponto de colheita. Por exemplo, linha do leite. Identifica a evolução do estágio de incorporação de matéria seca no grão. Então, é uma característica importante e inerente a alguns materiais. Dependendo da capacidade de colheita e do tamanho da área, a gente deve iniciar a colheita ou o corte da lavoura com a linha do leite em 1/3 ou metade do grão, o que coincide com o estágio pastoso farináceo, e terminar a colheita com a linha do leite em mais ou menos 2/3 do grão, que corresponde ao estágio farináceo duro. Você pega o grão e ainda é possível você esfarinhá-lo na mão, entre os dedos, fazendo uma leve pressão. Este é um ponto. Aqui nós temos uma espiga que foi colhida, amostrada da lavoura, colhida no centro da espiga, a setinha indicando a linha do leite. Ali, no caso, já acumulou, no estágio, está 1/3 da linha de leite, que seria o início, para iniciar a colheita. É uma maneira de identificar. Como mencionado anteriormente, nem todo material apresenta essa característica tão nítido assim. Aqui, mais especificamente, mostrando já num estágio um pouquinho avançado, o estágio da linha de leite, que está entre 1/2 e 2/3, ponto ideal para se fazer. Se conseguirmos colher nossa lavoura nesse estágio, seguramente, dependendo das outras atividades que compõem o sistema de produção de silagem, serem bem feitas, com certeza nós teremos uma silagem de alta qualidade. Stay green é uma outra característica também inerente a cultivar e que mostra a evolução da maturação da espiga, caracterizado normalmente pela mudança de cor da palha da espiga, de verde para o amarelo, enquanto as outras partes da planta permanecem verdes. Ou seja, é uma característica também, se o material apresentar, nos ajuda muito a nível de campo, identificar o ponto de colheita. A fase de stay green coincide com a faixa ideal de colheita para silagem, que é em torno de 30% a 35%. Então, materiais que apresentam essas características nos auxilia muito a identificação do ponto de colheita, e de todas as etapas, o que a gente se observa é a mais importante durante todo o processo de colheita de uma lavoura para silagem. Algumas cultivares apresentam essa característica bem acentuada, facilitando identificar o momento ideal da colheita. Então, se nós estamos usando uma cultivar com essa característica, nós podemos nos basear para acertar bem o ponto de colheita, para evitar de colher muito cedo ou ultrapassar muito a faixa dos 35% de matéria seca, que teria, tanto para menos como para mais, sérias consequências na sequência do processo. Aqui nós temos uma foto de uma das cultivares da Santa Helena, o 2B339, no estágio exatamente de stay green, onde se observa, e essa lavoura está sendo cortada para silagem, onde se observa plantas verdes e a espiga já apresentando um grau de maturação indicado pela coloração palha das brácteas, né? A coloração amarela da palha. Um ponto excepcional para se colher a lavoura. E ela está sendo colhida nesse exato momento. Tamanho das partículas. É uma outra situação extremamente importante, porque, veja bem, nós escolhemos a cultivar certa, usamos a melhor tecnologia e, de repente, por
aspectos meramente mecânicos, nós podemos estar comprometendo a qualidade da nossa silagem. A operação aparentemente simples, porém de grande importância, pois interfere diretamente em aspectos como compactação, dificulta muito a compactação se a partícula é muito grande, principalmente, dificulta por consequência a eliminação do oxigênio presente no ar no meio da massa, por consequência, a fermentação indesejável, reduz a fermentação indesejável, que é a lática, e afeta a qualidade. Ou seja, a presença de oxigênio dentro do silo promove fermentações indesejáveis, afetando diretamente a qualidade. E a eliminação desse oxigênio, ele é grandemente influenciado pelo tamanho das partículas. Outra consequência de uma, por exemplo, má regulagem de máquinas é a quebra dos grãos. Os grãos precisam ser quebrados para que a energia neles contida seja aproveitada pelos animais. O grão inteiro, por si só, o animal não consegue aproveitar a energia que está dentro dele. Ele precisa de ser quebrado, ou pelo menos amassado. Quebrando os grãos, eu tenho um melhor aproveitamento da energia pelos animais. Eu tenho maior produção. E o tamanho ideal das partículas para que todas essas operações sejam realizadas com sucesso está da ordem de meio até 1,5 centímetro, de preferência por volta de 1 centímetro. Como proceder para ter partículas desse tamanho? É uma operação estritamente física e depende exclusivamente de boa regulagem das facas e contrafacas. Cada ensiladeira tem sua metodologia para que seja feito essas regulagens. Existe regulagem na própria máquina, às vezes você tem que desmontar a máquina para fazer, então depende muito da ensiladeira que você está usando. O certo é que, para todas elas, é necessário uma boa regulagem das facas e contrafacas. Uma afiação adequada das facas para permitir a quebra dos grãos e obter um tamanho de partícula mais uniforme. Acompanhamento constante da operação. Não podemos regular a máquina, a ensiladeira, uma vez só e depois ir passear. Não, nós temos que constantemente estar aferindo, mesmo porque durante o período de ensilamento da lavoura, comentamos anteriormente que a planta continua desenvolvendo e incorporando mais matéria seca. Consequentemente, ela vai secando naturalmente, aos poucos. E aí nós temos que, eventualmente, fazer os ajustes das facas e contrafacas para que o tamanho da partícula seja mantido. Regulagem pelo menos 1 ou 2 vezes ao dia, isso é indicado. Não podemos esquecer, fazer silagem é uma operação de guerra, por um período pequeno, e nós temos que dedicar o máximo, porque, afinal de contas, o alimento que nós estamos produzindo ali, no silo, tem que ser de alto valor para que nossos animais apresentam um melhor comportamento, né, em termos de produção de leite e carne, mas não podemos esquecer que o que nós estamos colocando no silo é um alimento de alto valor e caro. É um alimento bastante caro que nós estamos colocando no silo. Então essa operação tem que estar muito bem ajustada. E o tamanho de partícula, o procedimento para obter essas partículas uniformes, permitindo uma boa fermentação, por consequência de uma compactação mais bem feita, é importantíssimo. É muito importante. Observação, de maneira geral. O ponto de colheita interfere na obtenção do tamanho ideal da partícula. À medida que as plantas vão incorporando mais matéria seca, vai ficando mais difícil de você manter o tamanho da partícula mais uniforme, exigindo mais regulagem, melhor afiação das máquinas e maior acompanhamento. Compactação da silagem. Outro aspecto de essencial valor durante todo o processo. Até agora fizemos uma boa lavoura, cortamos
ou colhemos no momento adequado e agora nós vamos compactar essa silagem. Outro ponto de fundamental importante no processo, né? Ele interfere diretamente na qualidade da silagem e é um dos grandes responsáveis por perdas da qualidade da silagem. O objetivo é retirar o ar contido na massa, favorecendo a fermentação desejável. Nós vimos anteriormente que oxigênio presente na massa ensilada produz ou favorece fermentação indesejável, que seja fermentação butírica principalmente, levando até o apodrecimento da massa ensilada. Então, quanto menos oxigênio, maior será a fermentação e melhor será. A fermentação será de melhor qualidade. Com a retirada eficiente do ar, vai ocorrer a fermentação lática, com redução mais rápida do pH da silagem, melhorando a conservação. Essa redução rápida do pH inibe o crescimento de micro-organismos indesejáveis no meio da silagem. Então, o ácido lático é muito eficiente em reduzir de forma rápida o pH. Então, nós temos que dar uma condição para uma fermentação lática ocorrer predominantemente, e isso só é conseguido através de uma boa compactação da silagem. Compactação bem feita produz silagem mais densa, da ordem de 600 a 700 quilos por metro cúbico. Reduz perdas e aproveita melhor a capacidade do silo. Quando a gente abre o silo, às vezes vê alguma mancha, tudo, pode ter certeza que ali teve a presença do oxigênio. E presença do oxigênio normalmente é devido a uma má compactação e também uma má vedação do silo. Como fazer a compactação? Como regra geral, considera-se razoável, durante o período de compactação, que o tempo para essa operação nunca seja inferior ao tempo do carregamento do silo. É muito comum, às vezes, entre uma descarga e outra no silo, o trator que está compactando parar. Isso não deve ser rotina. O tempo de compactação nunca deve ser inferior ao de carregamento do silo. Compactar camada firme uniformemente espalhada. Continuar a compactação entre uma descarga e outra, é o que nós mencionamos anteriormente. Na compactação, utilizar uma carga equivalente a 40% da massa colocada no silo a cada hora. Como exemplo, se eu coloco no silo 20 toneladas por hora, eu devo utilizar uma carga de compactação de pelo menos 8 toneladas. É difícil ter um trator de 8 toneladas, então eu posso fazer a compactação com 2 tratores de 4 toneladas cada, durante todo o processo de carregamento. É uma operação constante. O trator é o que mais, de todos os equipamentos, o que está fazendo a compactação, ele anda mais, e tem que andar, necessariamente. Aqui nós temos uma imagem de uma silagem sendo compactada, né? Silagem muito bonita, um silo muito bem feitinho e sendo compactada, para a gente ter uma ideia do processo. Fornecimento da silagem aos animais. Muito bem, o alimento deve ser fornecido aos animais, o alimento silagem, após o seu período de fermentação, ou seja, após o período de transformação daquela massa ensilada em alimento pelos animais. Se todos os procedimentos que aqui nós comentamos forem adotados, espera-se que o alimento produzido tenha algumas características que podem ser observadas no momento de abertura do silo. Por exemplo, pouco odor é uma das características desejáveis da silagem produzida. Cor variando do amarelo ao verde oliva é outra característica que nos dá uma ideia da qualidade do alimento que está ali. A ausência de manchas esbranquiçadas ou mesmo avermelhadas ou manchas negras, né, que normalmente indicam fermentação indesejável, né, e perda de qualidade do alimento. E esse alimento vai estar numa temperatura relativamente baixa. Então são características visuais
que poderiam ser observadas quando da abertura do silo. Evidentemente que o ideal seria fazer uma análise bromatológica desse alimento produzido, né, para poder facilitar a dieta dos animais. Retirar diariamente uma camada de pelo menos 20 centímetros, para evitar maiores perdas. Não podemos esquecer que após a abertura do silo, volta o contato da silagem com o ar ambiente, provocando degradação da silagem. Então nós temos que retirar uma camada suficiente para a alimentação dos animais naquele momento, né? Então retirar somente o necessário para o consumo dos animais. Às vezes é muito comum, por limitações de mão de obra, que pode ser um exemplo, a pessoa retirar a silagem que vai ser consumida 2 ou 3 vezes no dia, tirar de uma vez só, ou retirar para 2, 3 dias. Isso não deve ser feito, porque nós estamos perdendo qualidade rapidamente. Se possível, fazer a análise bromatológica da silagem para formular melhor a dieta dos animais. Evidentemente que se todas as operações forem feitas, nós esperamos uma silagem de boa qualidade, mas falamos sobre vários aspectos que podem interferir na qualidade dessa silagem. Inclusive dentro do próprio silo, poderá haver diferenças de qualidade da silagem dependendo de vários fatores, como por exemplo, ocorrência de chuva na época de corte, tempo de enchimento e uma série de outros fatores que podem interferir. Então o ideal é fazer uma análise bromatológica da silagem para formular melhor a dieta dos animais. Muito bem, a Santa Helena dispõe na sua linha de produtos de alguns materiais mais especificamente voltados para o mercado de silagem. Nós temos, além do 2B339, que é um produto super precoce, você apresenta, portanto, pode ser utilizado para silagem, mas apresenta uma janela de corte um pouco menor. Nós temos o 7920, que já é um material selecionado para uma situação de uma tecnologia melhor, em termos de grandes volumes de produção, com grande qualidade de silagem. É um material transgênico, ou seja, já com um reforço de proteína no controle de lagartas, tornando-se mais eficiente no momento para controle de lagartas. Possui características, é um material precoce com características de grão mole, mais podentado, e com alta produtividade de massa, que nos interessa também. Então é um produto que requer um nível tecnológico melhor, pois ele compensa isso em termos de produtividade. Para um segmento de silagem de média, de um produtor de média, ou até, às vezes até média alta tecnologia, nós temos também o SHS 4070, que é um material silageiro também, com grãos macios, né? É um material de ciclo um pouquinho mais longe, mais prolongado, vamos dizer assim, mas com uma janela de corte excepcional. E que apresenta também uma boa distribuição massa-grão, ou seja, mantém uma relação muito boa, e a qualidade de silagem, por consequência, de alto nível em termos de qualidade. Muito bem, era isso que eu gostaria de apresentar. Agradeço a atenção de todos e estou à disposição para continuar discutindo o assunto com vocês. Muito obrigado.